Esse aqui é um tipo de vídeo feito para pessoas fortes, para quem tem um coração que aguenta a verdade, doa quem doer. Que esse é o compromisso aqui do nosso canal, falar a verdade, não importa se agrada ou não. Então, se você está preparado, você quer saber tudo sobre as frutas, se pode comer, se não pode, se engorda, se é natural, quanto comer, esse aqui é o que você precisa saber para decidir se você inclui ou não frutas na sua dieta. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o John, eu sou estudante de nutrição e também sou pesquisador independente, especialista em ciência nutricional. Se você gosta desse tipo de conteúdo de qualidade, comprometido com a verdade e espalhar esse conteúdo para mais pessoas, se inscreve no canal, clica no sininho e dá aquele like para a gente poder crescer junto, ok? As frutas são um alimento muito controverso no todo o universo nutricional. E uma das perguntas que as pessoas mais se fazem e vêm buscar na internet é: devo ou não comer frutas? Elas fazem bem ou fazem mal? Uns falam que fazem bem, outros falam que fazem mal. Quem será que está certo? Mas não é natural? Será que se eu estou comendo algo natural, eu não deveria poder comer à vontade? Pessoal, não é bem assim. Primeiro, a gente precisa entender o que são as frutas que nós comemos hoje em dia. A grande maioria das frutas que você encontra hoje disponível na sociedade, no mercado próximo de você, são artificialmente modificadas. E existe muitas formas de você mudar um alimento artificialmente. Um deles é no laboratório, através de engenharia genética, onde você modifica desde o DNA daquele alimento para poder dar a ele uma configuração desejada, né? Esses são os alimentos que a gente conhece como transgênicos, né? O que nos Estados Unidos a gente chama de GMO. E a outra forma também de você modificar um alimento é através da seleção artificial, seleção praticada pelo homem. Muitos alimentos que a gente conhece hoje em dia, que a gente pensa que é super saudável e que a natureza criou daquela forma, a grande maioria deles tinha uma configuração completamente diferente até algumas centenas de anos atrás. Se você for olhar, por exemplo, uma melancia, olha como é que era a melancia antes para a melancia que é hoje, por exemplo. A melancia orgânica, da maneira que a natureza criou, ela é muito menos apetitosa, né? Ela é muito menos suculenta. Outros alimentos também, por exemplo, o milho, olha como é que era o milho, nem lembra o milho direito. A cenoura também é bem diferente, mudou muito ao longo do tempo, assim também como a berinjela. E por aí vai, são muitos dos alimentos que a gente consome hoje que foram modificados pelo homem. Mas por que se modifica os alimentos? Claro que hoje em dia existe um caráter comercial, né? Os alimentos eles precisam ser vendáveis, porque alimentos hoje em dia também são produtos, principalmente quando a gente fala de frutas. As frutas elas são largamente utilizadas pela indústria alimentícia para poder vender os seus produtos, né? Dificilmente você vai encontrar um doce, uma sobremesa, uma torta, um bolo, um iogurte que não tenha algum sabor de fruta. Então sim, é de interesse da indústria que o sabor das frutas estejam presentes na dieta das pessoas. Afinal de contas, se elas não conhecerem aquele sabor, elas não vão consumir o produto daquelas frutas, né? Voltando à questão da modificação, para mim o alimento mais emblemático com relação à modificação artificial é a banana. Você sabia que a banana tem caroço? Pois é. Olha como é que era a banana antes dela ser modificada e olha a comparação com a banana de agora. A banana de agora, ela não tem caroço, ela é muito mais doce, ela é muito maior, ela foi extremamente modificada. E por que ela foi modificada? A seleção artificial ela funciona mais ou menos assim. Imagine que tem lá o seu Zé e ele tem um pomar, tem vários pés de laranja, por exemplo, né? E ele comercializa aquelas laranjas, ele colhe as laranjas do quintal dele e vende aquelas laranjas. E ele percebe que uma das árvores do pomar dele produz uma laranja mais doce. Ele percebe que as pessoas começam a comprar e gostar mais daquela laranja do que das outras. Então o que ele faz? Ele começa a arrancar os outros pés de laranja e plantar só aquela laranja que era mais doce, né? E aí ele tem um pomar agora de laranjas com frutas muito mais doces do que a plantação que ele tinha anteriormente. E daí, depois de um tempo, ele percebe que uma outra árvore começou a dar um fruto, além de mais doce, com mais suco. Tem mais suco de fruta ali, uma laranja bem maior. E as pessoas começam a comprar mais daquela laranja do que das outras. Então o que ele começa a fazer? Começa a arrancar as outras árvores
e começam a plantar aquela laranja que é maior e mais doce. E assim, de forma artificial, você vai excluindo aquelas outras laranjas e começa a substituir por aquela que você selecionou artificialmente. Com as bananas foi assim. As bananas, elas têm caroço originalmente e ela foi muito modificada ao longo do tempo. A banana, para vocês terem uma ideia, ela foi tão modificada, mas tão modificada, que ela sequer consegue dar origem a uma outra árvore, a uma outra banana. Você não consegue plantar uma banana e crescer uma bananeira. Você não consegue fazer isso. As bananas não têm mais caroço. Os caroços desapareceram. As bananas têm umas gametinhas assim, bem pequenininhas, que é o que seria um caroço, mas ela perdeu essa capacidade. Por que as bananas não podem se reproduzir de forma natural, a não ser que o homem vá lá e interceda? As bananas que a gente come hoje em dia, elas são bananas triploides. O que é diploide e triploide? Vou explicar rapidamente. Diploide é quando um organismo vivo ele tem dois conjuntos genéticos, ou seja, o ser humano, por exemplo, você tem um conjunto genético que é o do pai, um conjunto genético da mãe, e aí a combinação dos dois dá um ser humano e aquele ser humano pode se reproduzir e levar o seu código genético para frente. Só que na natureza não tem como um ser vivo procriar advindo de duas mães e um pai ao mesmo tempo, ou dois pais e uma mãe. E é exatamente assim que são as bananas hoje. Elas têm 3 conjuntos genéticos, por isso que ela não pode se reproduzir, para você ver o nível de modificação que sofreu a banana. E isso se deu, claro que era por um caráter comercial, onde se observou que aquela banana mais doce, mais macia, né, com menos caroço, ela era muito mais vendável do que as outras bananas menos suculentas, cheias de caroço e que praticamente não tinha açúcar. E assim foi se dando a modificação desses alimentos ao longo do tempo. Só que a gente começou a criar um problema na hora que a gente começou a modificar os alimentos assim, porque laranjas, bananas, maçãs, melancias, elas têm muito mais açúcar do que elas foram criadas para ter. Elas têm muito mais açúcar hoje em dia. E o nosso corpo, ele tem uma sintonia com a natureza. Se você muda a natureza, essa sintonia ela se perde. Então, não faz sentido a gente dizer do ponto de vista nutricional que as pessoas podem comer frutas à vontade, porque o nosso corpo não foi entregue para uma natureza desta forma. Os alimentos eles estão muito modificados. Então, estou dizendo que é para não comer? Não, a gente vai chegar lá. A gente só tem que olhar as coisas com mais cuidado e eu vou explicar exatamente qual é a minha visão sobre a questão do consumo de frutas. Okay? Um outro aspecto muito importante que a gente precisa observar com relação às frutas é que elas foram feitas para serem sazonais, ou seja, elas dão de tempos em tempos, elas não dão um ano inteiro. Um pé de morango, por exemplo, ou um pé de uva, por exemplo, ou os abacaxis, ou o que quer que seja, ele não foi programado para dar o ano inteiro. As frutas, ou elas dão no inverno, ou dão no verão, ou na primavera. Só que, em comparação com o que a gente tem hoje em dia, a gente pode praticamente encontrar qualquer fruta a qualquer tempo, em praticamente qualquer lugar do mundo. Porque hoje em dia o comércio e o transporte, a logística está muito sofisticada. Então, a gente pode encontrar frutas e consumir frutas que a gente não foi programado para comer naquela determinada época. Então você tem uma oferta desbalanceada de frutas em tudo quanto é lugar, a qualquer tempo. Além disso, as frutas também foram feitas para serem regionais. As frutas que dão naturalmente no Brasil não são as que dão nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no México, ou na África, ou na Ásia. Você tem frutas específicas e características de cada região. E hoje em dia, com a sofisticação, com a nossa intervenção, a gente consegue pegar a fruta de um lugar e levar para um outro lugar. Ou seja, as pessoas de uma região completamente diferente, né, com uma dieta completamente distinta, conseguem consumir frutas de uma outra região completamente diferente, né? Isso é muito importante de se observar. Então, só aí, pessoal, com relação às limitações sazonais, as limitações geográficas e também pela modificação extensiva desses alimentos que a gente come hoje, principalmente as frutas, a gente já deve, de antemão, ficar muito cauteloso com relação ao consumo disso e o que a gente traz para dentro da nossa casa e diz que é saudável, né? Agora, entrando num outro aspecto, que é o aspecto da frutose. A gente sabe que o açúcar predominante nas frutas é a frutose. Mas você pensa, John, mas a frutose foi criada pela natureza, por que é ruim? Não estou dizendo que é ruim, mas é muito importante a gente entender que a questão da frutose não é a frutose em si, mas e sim a maneira como ela é metabolizada. Quando você come um pão, por exemplo, ou uma batata, ou qualquer outro alimento que seja rico em carboidratos, por exemplo, um aipim,
ou qualquer coisa, aquele açúcar, ele basicamente vai se transformar em glicose. E essa glicose, ela pode ser aproveitada por praticamente qualquer célula do teu corpo. Ou seja, os seus pulmões, os seus rins, o seu pâncreas, o seu estômago, o seu intestino, a sua pele, os seus músculos, o seu cérebro, pode absorver aquela glicose gerada, né, trazida por aquele alimento, pela batata ou pelo pão, e se aproveitar da energia gerada por aquela glicose. Agora, com a frutose é completamente diferente. A frutose ela é exclusivamente metabolizada pelo fígado. E o fígado, ele é um órgão muito menor, com uma capacidade metabólica de absorção muito mais limitada, muito mais limitada. Então, você consegue sobrecarregar o teu fígado de forma muito mais fácil, muito mais rápida do que você se sobrecarrega de açúcar, por exemplo. É por isso que você come, às vezes, cheesecake, sorvete, brownie, etc, etc, etc. A sua glicose sobe, mas o seu corpo consegue absorver essa glicose. Todo o teu corpo consegue absorver. Mas com relação à frutose, isso é muito perigoso. Você consegue saturar o teu fígado de forma muito, muito rápida, levando a você a acumular gordura no fígado, podendo levar você a uma condição de resistência à insulina, que também pode gerar síndrome metabólica, que também pode gerar diabetes, enfim, isso pode gerar um monte de problema. Então, quando a gente pensa que a gente pode comer frutas de forma desenfreada, isso é muito perigoso, porque a gente está colocando uma carga de frutose muito maior do que nós fomos programados para colocar, e a gente está sobrecarregando o nosso fígado com uma quantidade de açúcar que não deveria. Inclusive tem um estudo publicado pelo Journal of Clinical Investigation que fala que justamente o consumo exagerado de frutose, ele pode sim acarretar sérios problemas metabólicos, inclusive obesidade, aumento de triglicérides, de colesterol, de síndrome metabólica e uma série de outras coisas. O link eu vou deixar aí na descrição. Ok? Então, pessoal, dito isso, que frutas elas não são totalmente naturais, elas são muito ricas em açúcar, elas são muito ricas em frutose, que são metabolizadas exclusivamente pelo fígado, e elas deveriam ser sazonais, ou seja, é muito fácil você pegar uma fruta e comer ela sem limitações, porque frutas são gostosas, né? Frutas têm açúcar, frutas são doces, né? Eu amo frutas, né? O paladar que eu digo. Fruta é um negócio muito bom. Você fazer uma sobremesa com frutas, você fazer, né, uma salada de frutas ou fazer o que quer que seja. Acontece que a gente não pode encarar as frutas como se fosse um alimento natural qualquer. Não são. Então, assim, qual é a minha opinião com relação ao consumo de frutas? Eu como frutas sim, mas elas não estão presentes na minha dieta do dia a dia. Eu consumo frutas no meu dia do lixo ou no meu dia de extravasar. Eu trato frutas como se fosse uma exceção, como se fosse uma sobremesa, como se fosse algo sabendo que eu estou quebrando a minha dieta, comendo de forma consciente. As frutas, elas também têm vitaminas, elas também têm sais minerais. Quando eu vou comer frutas na minha dieta, normalmente eu dou preferência àquelas frutas que são extremamente baixas em açúcar. Primeiro porque eu faço dieta cetogênica, então eu não posso comer açúcar. E segundo porque frutose, a gente acabou de ver que não é a coisa mais maravilhosa do mundo, é uma coisa problemática. Então normalmente as frutas que eu como vez ou outra durante a semana dentro da minha dieta é um pouquinho de morango, amoras, um pouquinho de mirtilo. São basicamente as frutas que eu como, mas não são muitas, são bem poucas, em quantidades muito limitadas. A única fruta que eu me permito comer mais, de uma forma mais frequente, é o abacate. O abacate, ele praticamente não tem açúcar e ele é rico, muito rico em gordura, gorduras boas. Então eu não consigo nem classificar o abacate como sendo vilão, vamos dizer assim, né? Ele não se mistura com as outras frutas como banana, maçã, laranja, abacaxi, porque não é uma fruta doce, é uma fruta que tem predominantemente gordura. Então essa é uma fruta sim que eu consumo no meu dia a dia. O resto, pessoal, eu não como. Eu trato como sobremesa, como exceção, porque é assim que a gente tem que consumir aquelas coisas que a gente não pode comer de forma ilimitada. Então por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero não ter decepcionado muita gente que gosta de frutas. Aqui a gente está comprometido com a verdade sempre, eu só falo aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu fui a fundo para investigar. Eu também sou apaixonado por frutas, o paladar das frutas é uma coisa muito boa. Não vou parar de comer frutas nas minhas exceções, mas eu não adoto a fruta como base da minha alimentação. Por hoje é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.